Olá pessoal, meu nome é Henrique Viana Barsalini. Vou fazer uma aula de como escolher o seu computador peça a peça. Tá? Eu tenho recebido muitas dúvidas e muitas perguntas em relação a isso, perguntando qual é o meu computador, enfim, como é que funciona essa questão. Realmente é um negócio um pouco complexo assim, para quem não entende, pois é muito detalhe e muita informação que, se você não for pesquisar, você não vai achar isso. O vendedor, nem os vendedores normalmente sabem direito, né, nas lojas normais. Então, eu vou tentar explicar de uma forma simples o que é cada componente, quais as melhores marcas e o que você tem que pensar na hora de comprar, certo? Então, basicamente, essa aqui é a configuração bem semelhante ao meu computador, mudando algumas marcas e algumas coisas, mas vocês podem ter uma ideia bacana do que vocês conseguem fazer. Então, o computador ele é composto dos seguintes itens, tá? Você tem o processador, a placa-mãe, memória RAM, HDs, placas de vídeo, a fonte, né, de energia e onde vai isso tudo, que é o gabinete. E claro que aí depois tem os acessórios. Então eu vou explicar um por um para vocês entenderem. Vou começar pelo processador. O processador ele é o que faz a velocidade do computador no sentido de, claro, de processamento, mas ele que coleta as informações e traduz isso em velocidade para você. Então, qual processador escolher? Bem, não tem dúvida nenhuma que é o i7, tá? Vocês devem conhecer por base, quando vocês vão comprar, que os vendedores falam i7, i5, i3. Ok, né? Quando você vai comprar um computador, aliás, eles dão mais ou menos essas informações aqui, certo? i7, 500 GB de HD, 2 GB de RAM e placa de vídeo de 1 GB. Certo. Mas observe a diferença e quanta informação existe numa linha dessa e numa informação dessa. Certo? Então não basta apenas uma informação. Todas as outras são importantes e cada detalhe faz diferença sim, na hora do desempenho, na hora do valor, claro, mas principalmente na hora do desempenho. Então não tem milagre. Computador bom, você vai pagar mais, isso é óbvio. Mas se você quer desempenho, não adianta você comprar qualquer coisa, principalmente na nossa área profissional, arquitetura, que usa bastante, não vai adiantar. Então eu separei aqui diversos sites que têm informações sobre todos os componentes. Então vamos lá, pelo processador. Primeira coisa que você tem que saber, bem, i7 na verdade é uma denominação da marca Intel, certo? Processadores Intel. Você tem também os processadores da AMD. Eu uso o Intel, eu vou falar sobre o Intel, senão não vai dar tempo aqui, vai ficar muito longa a informação. Então ok, você tem aqui o i7, mas observe que ele tem muitas outras informações importantes. Então, além do número que vem em sequência, quer dizer, né, é um código que a Intel lança dos seus processadores. Cada uma delas possui algumas características. Então, se você observar, às vezes uma letrinha já muda alguma coisa. Está vendo? É o mesmo nome, só com a letrinha K. E observe que ele tem um clock mais rápido, certo? Na verdade, é a única diferença, mas é uma diferença significativa. Então, toda vez que você for comprar, você tem que observar e fazer uma comparação entre os itens que você tem à sua disposição. Às vezes a diferença de preço é muito pequena e você tem um ganho muito bom. Como que você pesquisa isso? É só digitar tabela Intel, tabela de processadores, entrar no próprio site da Intel, que ele tem toda essa tabela
Basta você pegar essa informação da loja ou do seu orçamento, que você consegue ver as especificações e comparar com outros. Então, escolhido o processador, esquece o i5 e o 3, né? A gente teria que usar direto o i7. Escolhido o que cabe melhor no seu bolso, dentre as opções, a informação mais importante é você guardar, né, o socket. Por quê? Essa informação é importante na hora de a gente escolher a placa-mãe, certo? Esse socket aqui, 1150, são da geração 4 dos processadores da Intel. Então isso é importante também, você saber, por esse número você já sabe de qual geração. Atualmente está na 4ª geração, dos processadores chamados Haswell. Ok? Então, olhando aqui, eu vi que esse K é melhor do que aquele que eu escolhi. Então eu vou mudar aqui, escolher aqui então esse processador. O próximo passo é escolher a placa-mãe. A placa-mãe, na verdade, é um componente onde você vai encaixar todos os outros componentes, ou seja, todas as peças do computador são conectadas à placa-mãe. E como a gente escolhe uma placa-mãe? Pode ver que normalmente não existe informação nas lojas, pelo menos populares, da placa-mãe, existe muito pouca informação sobre isso. Mas ela é a peça principal, ou seja, se você não escolher uma boa placa-mãe, você vai ter grandes problemas. Então, o que a gente tem que observar para escolher uma placa-mãe? Primeiro, é a marca. As marcas mais conceituadas são a marca Gigabyte e a ASUS. Okay? É bem fácil de consultar, você pode entrar no site deles, e vai em produtos e você consegue consultar, né, plataformas Intel, AMD e assim por diante. Vamos consultar aqui uma Gigabyte para a gente escolher, né? Certo? Então, se a gente olhar aqui, eu vou procurar essa Gigabyte para saber quais as especificações dela. Então, aqui, socket. Lembra do socket? Então, você tem que comprar uma placa-mãe que caiba no seu processador. Então, 11. Certo? Então, vou procurar ela aqui. Ó, é essa daqui. Tá? Certo, então olha que bacana. Então essa aqui é a placa-mãe. Então é onde vai o processador, onde tem as conexões aqui de fone, de USB, onde você coloca suas memórias RAM e é onde você coloca periféricos, né, como placa de vídeo e assim por diante. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nas especificações. E aqui que é o importante, tá? O que você tem que saber? Você já escolheu o processador, então você sabe que a sua placa-mãe ela precisa ter aqui, ó, processadores 1150. Tá, ok, bacana. Então a gente vai olhar mais algumas informações importantes aqui. Memória, que é a memória RAM, que eu já vou explicar o que é. Olha que bacana, isso aqui é muito importante, tá? Ele está dizendo que ele possui 4 slots para memória RAM, ou seja, você pode comprar 4 pentes de memória. Outra coisa importante é o máximo de memória que ela suporta. Ela suporta até 32 GB de memória RAM. Certo? Além de elas possuem tecnologia Dual Channel e suportar todas essas velocidades de memória. Vocês já vão entender mais daqui a pouco. Bacana, né? Então, a gente já sabe que ela tem 4 pentes, 32 GB. Possui aqui PCI Express. É importante para a gente saber isso, porque normalmente toda placa tem atual. Placa de vídeo usa uma entrada PCI Express. Tem quantos USB ela possui, enfim, várias informações importantes aqui. Suporta Windows 8 e 7, bacana. Então a gente já sabe aqui várias informações. Essa placa-mãe tá legal, né? Ela suporta aqui os 4 pentes de memória que eu quero,
de 4 GB, então tá bacana. Certo? Então a gente escolheu a placa-mãe. Agora vamos aqui para memória RAM. A memória RAM ela é responsável pela velocidade dos arquivos abertos, né? Ou seja, assim, se você, de todos os programas que você utiliza, a velocidade que eles abrem, que eles trabalham entre um e outro, ou seja, é muito importante. Então, se você tiver pouca memória RAM e tiver vários programas abertos, o computador vai ficar lento, não vai ficar bacana de trabalhar. E hoje a memória RAM é uma coisa que tem um valor muito baixo, né? Como antigamente era mais caro, hoje tem um valor muito... Um pentezinho de memória aí é R$150. Então não é nada que vai deixar os computadores muito mais caros. Só que, normalmente nas lojas, o que você tem lá? 2 GB de RAM. Bacana. Mas e aí, o que quer dizer isso? Primeiro, uma memória RAM, ela tem marca, certo? Então, existem várias marcas no mercado. Eu aconselho 2 marcas, Kingston e Corsair. Mas só que, se não bastasse isso, dentro de cada uma dessas marcas existem tipos de memória, umas melhores, outras piores e assim por diante. Então, se a gente for aqui na Kingston, observe aqui, ó, eles têm 3 tipos de memória, né? Então, as memórias, você tem aqui, a memória, por exemplo, a minha é essa daqui, HyperX. É uma memória, né, que ela tem uma performance bem maior que as memórias normais. Então, não adianta nada você ir lá no computador e escolher, me vê 4 GB de memória RAM Kingston. É diferente de você pedir, vê 4 GB de memória RAM Kingston HyperX, por exemplo. Entendeu como cada detalhezinho influencia no final? Pois bem, então se a gente escolher aqui, dentro da HyperX ainda existem 3 categorias. Ó. A Blue, que economiza mais energia, Genesis e tem a Predator. Então, cada uma dessas vão ter custos diferentes, velocidades diferentes, desempenho diferente. Quanto melhor você quiser, mais caro você vai pagar. Tá? E aí tem o seguinte também, além da marca e do tipo, essa aqui no caso é Corsair, né, é um tipo de Corsair mais avançado, existe aqui o seguinte, 1 MHz, tá? Então lembra que na nossa placa mãe ela suporta, ó, todos esses tipos de memória, certo? Lembrando o seguinte, basicamente ela suporta esses 2 tipos. E todos esses que tem esse OC aqui, chama overclock, que você tem que pedir para o seu técnico tentar maximizar a potência da sua memória. Não é muito aconselhável, não vai precisar muito, mas para jogos, mas para o uso aqui nosso não vai influenciar tanto. Tá? Então o que a gente já sabe? Ó. Então que a gente podia escolher uma memória até de 8 GB, porque 8 vezes 4 aqui, você pode usar até 32 GB. Na nossa opção aqui, a gente escolheu 4 memórias de 4 GB cada, de 1600 MHz, da Corsair, né? Dessa marca aqui. Ok? Então, memória RAM escolhida, a gente já sabe que o nosso computador vai funcionar bacana com vários programas abertos. Agora vamos falar da HD, ou disco rígido, enfim, hard disk, tem vários nomes, mas HD nada mais é do que armazenamento de dados. É ela que vai conter todos os seus arquivos, é onde você vai instalar os programas, é onde você vai fazer tudo no seu computador, né? Onde o sistema operacional é instalado e assim por diante. O que a gente tem que observar numa HD? Novamente, na loja você vai lá, o cara vai falar, é 500 GB, certo, mas e o resto, né? Quais as outras informações? As outras informações são as seguintes. Primeiro,
você tem que ver se ela tem essa especificação aqui, SATA 3. Eu não vou explicar o que é isso, mas ela tem a ver com o seguinte, com a velocidade da transmissão de dados. Ou seja, quando você vai copiar um arquivo de uma pasta grande, enfim, sabe quando fica aquela pastinha passando, demora muito? Exatamente isso. Quer dizer, com a velocidade do seu HD. Então o SATA 3 é uma tecnologia que usa uma velocidade maior hoje em dia e dificilmente você vai achar HDs diferentes para vender. Aí você tem uma informação importante que é o RPM, ou seja, rotações por minuto. Isso aqui é bem comum você achar aí HDs de 5300 ou outras RPM. Então quanto mais RPM, mais rápido é a transmissão de dados. Tá? Esse 1 TB é 1 terabyte, ou seja, é o espaço que armazena dados, certo? Então 1 GB são 1000 megas e assim por diante. Então 1000 GB é 1 terabyte, ou seja, é muito espaço, mas vale a pena, apesar de que as HDs estão com preço mais caro hoje em dia. Outra informação importante é a marca, tá? A marca mais conceituada e mais comum de se achar boa é a Seagate. Então, a gente já tem aqui as informações, que é um HD de 1 terabyte, SATA 3, 7200 RPM da Seagate. Então observa quanta informação que você precisa saber e não só aquele famoso 500 GB. Só que, hoje em dia, foi criado uma nova tipo de HD, tá? Chamada SSD. Ela é a última grande revolução que teve aí no armazenamento de dados. Essa HD SSD, ela deixa o seu computador, a inicialização dos programas, incluindo o Windows, né, o tempo que demora para ligar o seu computador, isso agiliza muito, assim, seu computador vai ficar muito mais rápido se você comprar uma HD SSD. Então, normalmente, o que você faz? Você compra uma SSD, porque ela ainda é bem cara e tem o tamanho pequeno ainda, ou seja, se você tiver grana, você consegue comprar uma de mais gigas, mas você tem aqui, por exemplo, 90 GB SSD. Então, o que você faz nela? Você instala o Windows, instala os programas, e depois aqui na HD de 1 TB você deixa só para os seus arquivos pessoais, né? Para instalar outras coisas que não precisam iniciar rapidamente. E aqui você deixa para instalar os programas pesados, tá? O importante, então, existem várias marcas. A marca Kingston é uma marca conhecida e boa, você pode comprar, né? Você tem unidades SSD aqui. Então ele tem aqui vários tipos, certo? Então você tem aqui consumidores, você pode dar, né, ele tem vários tipos, ó, V300, vários números, e aqui tem as especificações, tá, para você comparar. Bacana? Então a gente escolheu aí nosso HD, descobriu o que é o SSD e o que ele faz, e agora vamos para a placa de vídeo, que é algo que incomoda também bastante. E normalmente você vai comprar, mais uma vez, falta informação, né? A pessoa fala, uma placa de vídeo de 1 GB. Mas não é assim. A placa de vídeo é o mais fácil de ser enganado na hora da compra, tá? Por quê? Então vamos olhar aqui as especificações. Bem, a nossa placa-mãe, a gente já viu que tem PCI Express, então ela aceita as placas modernas normalmente, não tem problema. Então a gente vai olhar o seguinte. GeForce é a marca do... não é a marca da placa, mas da tecnologia, certo? Então GeForce quer dizer, porque é a concorrente, assim como aqui tem a AMD e Intel, aqui tem a AMD também, tá? A GeForce é importante, então, você ver essa informação. Outra informação são esses números aqui, quer dizer qual é o modelo da GeForce, tá?
Então você tem aqui GTX 760. Só que esse número aqui existem várias variações. Então você pode ter uma GTX 760 de 1 GB, de 3 GB, enfim, de várias informações diferentes. Então existe uma tabela, se você digitar lá no Google, tabela NVIDIA, tá? NVIDIA GeForce, certo? Lembrando, gente, que eu estou falando de uma forma para as pessoas leigas entenderem. Então, eu sei que os que entendem vão criticar algumas coisas, mas é para a pessoa entender, tá? Então aqui é legal porque ele tem uma tabelinha. Essa tabela é importante pelo seguinte: ela tem aqui todas as informações que uma placa tem e a diferença entre uma e outra, tá? Então tem a velocidade, a quantidade de memória, quantos pixels ela tem e qual DirectX ela usa. Então se a gente for lá para baixo, essa GTX 760 é uma das últimas lançadas, tá? Então se a gente observar aqui, bacana, a gente só tem um tipo de GTX 760. Então, ó, observa o seguinte, que se você for comprar, por exemplo, a GTX 770, olha, quase tudo dela é melhor do que a 760. Então, é só que não quer dizer que todos os números maiores são melhores, tá? Você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você tem uma placa um pouquinho mais antiga que é melhor do que uma nova que você vai comprar. Basta você ir comparando, tá, essas informações para você saber isso. Observa. A 670 é melhor que a 760, tá? Então você tem aí tomar cuidado na hora de escolher, mas só que o mais importante é você observar os bits, tá? Isso é mais importante do que o tal do 1 GB, 2 GB que eles tanto falam nas lojas. Então observa, você pode ter uma placa de 2 GB sendo 128 bits, ela vai ser inferior ao contrário, uma de 256 com 1 GB, por exemplo, certo? Então, tome cuidado com essa variação, observe os bits dela, dentro do bit que você quer, escolhe 1 GB maior e assim por diante. E se não bastasse isso tudo, cada uma dessas placas existem marcas de fabricante, tá? Aqui eu aconselho de GeForce é a Zogs, tá? Então se você achar aí uma placa da Zogs, pode comprar, que é garantia de qualidade, certo? Então legal, a gente já viu isso tudo, a gente aprendeu a escolher todos os itens. E importante você observar o seguinte: tudo isso precisa de uma alimentação de energia. Então você vai ter que comprar uma fonte para o seu computador, né? Uma fonte que vai dentro do computador. Dependendo da sua placa, nas especificações de cada um desses produtos, possui quanta energia ele consome, tá? Então é importante, na hora de escolher a fonte, vocês observar quantos watts de potência ela tem. Só que o real, tá, gente? Você tem que tomar cuidado, que umas elas enganam, né? Então uma marca boa, lembra da Corsair, que tem memória também? A Corsair tem uma boa fonte. 800 watts garante a você colocar uma boa placa de vídeo e vários periféricos, então 800 watts é uma boa medida. E aqui você não tem muito que observar, é mais marca e potência dela, certo? Aí você tem, claro, o gravador de DVD, de Blu-ray, essas coisas não tem muito segredo, LG, Samsung, essas marcas mais famosas, não influencia tanto. E para pôr isso tudo em algum lugar, você tem que escolher um gabinete, tá? Gabinete, né, é a famosa torre. Eu aconselho algumas 3 marcas aqui bem bacanas: NZXT, Thermaltake e Cooler Master. Essas 3 possuem itens muito bons.
Então, o que você tem que observar na hora do gabinete é mais, alguns vêm com algumas coisas extras, como controle de temperatura, alguns artifícios, mas o importante mais é o tamanho, tá? Você tem que ver se ele tem um tamanho padrão que vai caber a placa-mãe aqui, todas as informações que você precisa. Tá? Não é difícil, isso é fácil de comprar, não tem tanto problema. Então, depois de escolher isso tudo, o que falta são os acessórios, né? Teclado, mouse, essas coisas. O que eu aconselho da Razer, ela é mais para jogos, mas ela para desenho é muito boa também por causa da precisão e velocidade de clique. Então também, mouse e teclado não é apenas coisinhas básicas sem especificação, existe muita tecnologia envolvida. Então o que vocês precisam observar? O mouse, vamos entrar aqui no produtos. Então eles têm vários tipos de mouse aqui. O importante é o que? O mais adequado hoje em dia são os mouses a laser. E aí o que você tem que observar? Eles têm vários tipos de mouse aqui. O importante é você ver quantos DPI ele tem. Ou seja, qual é a precisão do mouse, né? Então, se você observar aqui, esse daqui possui 8200 DPI 4G laser. Ou seja, é um mouse que ele tem uma precisão fantástica e a velocidade de resposta dele quando você clica também é fantástica, tá? Então, pode parecer besteira, mas é importante sim. É difícil acostumar quando você compra uma coisa de qualidade. O teclado é a mesma coisa, ele tem resposta, né? É a velocidade entre você clicar na letra e ela aparecer na sua tela. Isso influencia sim para quem digita rápido. Teclados muito ruins chegam a não acompanhar muito bem, demora para aparecer na tela, enfim. Ok? Então, por último, o sistema operacional. O sistema operacional basicamente o Windows, né? Se usar outros só vai dar praticamente dor de cabeça, principalmente para quem não entende. Então, Windows, a única coisa que você tem que lembrar é o seguinte: existe o Windows 32 bits e 64 bits. Qual é a diferença? Basicamente, é a quantidade de memória RAM, que um utiliza e o outro não. Então, não adianta nada você ter um supercomputador e usar um Windows 32 bits. Ele não vai aproveitar os recursos, tá? Então, o Windows 64 bits, ele vai usar muito melhor a sua memória RAM. Você pode ter bastante memória RAM e vai ter esse aproveitamento adequado ao seu sistema, tá? Lembrando que os softwares também têm que ser 64 bits, mas você consegue instalar os 32 bits também da mesma forma. Certo, gente? E por último, quero falar o seguinte: tomem cuidado, tá, na hora de comprar um computador. Vocês viram como influencia cada detalhe, tá? As lojas normais não possuem essas marcas, porque são peças um pouco mais caras e eles fazem de tudo para ser o mais barato. Por isso que eles falam lá i7, papapá. Ok? Então, se você quiser algo de qualidade, você vai ter que olhar cada detalhe desse daqui. E onde achar essas peças? Existem algumas lojas que vendem esse tipo de máquina mais potente. E se você for comprar peça por peça, você vai ter que garimpar na internet e depois levar numa loja para montar. Só que a única que eu aconselho, assim, que é uma loja de Campinas, ela costuma ter o melhor preço à vista de qualquer peça, de tudo que eu pesquisei até hoje. Ela não tem tudo, mas tudo que você achar lá provavelmente vai ser mais barato. Tá? Essa loja aqui chama Balão da Informática. Você pode pesquisar aí as peças, que o que tiver do que você escolheu, se você for pagar à vista,
é um preço bem legal. O restante você garimpa em Mercado Livre, em alguns lugares, e vai montando aos poucos o seu computador. Tá? Para finalizar, então, vou fazer um pequeno resumo aqui. Então, escolheu o processador, observa qual é o socket dele, né? No caso aqui, ou qual a geração do processador. Escolhe o processador, você pega esse socket e escolhe a sua placa-mãe. Lembrando de observar na placa-mãe quantos GB de RAM ela aguenta e quantos slots ela tem. Tá? Lembrando o seguinte, a memória RAM ela trabalha também em velocidades diferentes e dentro da marca existem opções cada vez melhores. Então não basta só escolher a marca, tem opções dentro das marcas também. Na parte de HD, é importante você ver o RPM da sua HD, ser uma marca bacana, mais conhecida, SATA 3, e observar o seguinte, tenta comprar uma HD SSD para inicializar o computador com Windows e alguns programas, tá? Mas você vai sentir muita diferença. A placa de vídeo, eu aconselho a NVIDIA GeForce, né? Observa sempre a quantidade de bits que tem a placa, depois o giga, e aí olha lá nas tabelinhas qual é melhor dentro do valor que você pode, e compra da marca Zogs, que é garantido ser bacana. Uma fonte de alimentação, olha uma marca dessas mais conhecidas, 800, 600 watts já está bacana. Gabinete, um que caiba isso tudo. E os acessórios aí são detalhes mais específicos. Então espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.